Hoje vocês vão entender como uma espécie chegou onde ela está e como ela vai para o lugar onde ela deveria estar. Vocês ficaram curiosos, né? Então, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ecologia aqui no canal do Cabelo. Eu acredito que na aula passada, se vocês assistiram a minha aula passada, quando nós falamos sobre a distribuição das espécies, vocês devem ter se perguntado assim: beleza, agora eu sei como as espécies, por que as espécies ocupam o habitat da forma como elas ocupam, por que elas estão espaçadas ou por que elas estão agregadas. Agora vocês devem estar se perguntando assim: tá, eu sei que elas se distribuem dessa forma, mas como elas chegaram naquele lugar? E as espécies que migram, para onde que elas vão? As espécies que chegaram, de onde elas vieram? Como ocorre? Gente, isso é conteúdo de nível de graduação, tenho certeza. Vocês só vão ter acesso a um conteúdo desse nível se vocês pagarem uma faculdade particular ou se vocês entrarem aí numa faculdade pública. E tudo isso de graça para vocês aqui no canal do Cabelo. Então, já se inscreve aí no canal, já deixa um like, porque esse conteúdo ele é gratuito, mas é um conteúdo que toma tempo, né? Um conteúdo que me gasta um certo tempo para gastar e não custa nada. Clica no botão do like, se inscreve aí no canal. Isso vai dizer assim pro YouTube, ó, YouTube, esse conteúdo é de qualidade, mande ele para outras pessoas também. E além disso, você vai fortalecer o meu canal e vai me ajudar aqui a ficar sempre postando conteúdo desse tipo. Então vamos ao que interessa, vamos falar logo sobre dispersão e migração. Hoje nós entenderemos aí também como as espécies elas vão para determinados locais, como elas se dispersam, né, dos seus pais ou não, da sua geração parental, e como elas migram, né? Nós vamos falar também ao final da aula sobre espécies migratórias. Esse é um assunto extremamente importante para os ecólogos aí, para os biólogos da conservação. Eu tenho certeza que você, como biólogo, vai querer um dia trabalhar ou com biologia da conservação, ou com pesquisa, ou talvez com licenciamento ambiental. E nada mais justo para você fazer um licenciamento ambiental correto. Acabei furando o dedo aqui, tinha um carrapicho, isso que dá ficar andando no mato. Para vocês que querem trabalhar nessa área, é extremamente importante entender como as espécies elas se dispersam, elas migram. Óbvio, né? Se você vai fazer um projeto de conservação ambiental ou um relatório de impacto ambiental, é importante que vocês conheçam a ecologia da espécie para saber o que vai acontecer, porque muitas vezes o que você está vendo ali naquele momento pode não ser um padrão que ele ocorra o ano todo, porque as espécies elas podem se dispersar ou naquele determinado momento não tinha uma espécie que daqui a uma ou duas estações do ano vai chegar uma espécie migratória. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. E já adianto para vocês, se vocês se interessam por esse assunto, licenciamento ambiental, fazer aqueles relatórios de impacto ambiental, trabalhar com essa parte de licenciamento mesmo, acesse aí nos comentários aí, os comentários não, ali na descrição do vídeo tem um link que vai ajudar vocês, né? Um curso que vocês vão fazer para poder entrar nessa parte aí, é um curso completo de licenciamento ambiental. Beleza? Vamos direto ao conteúdo agora, vamos falar de dispersão e migração. Primeiramente, vamos tentar entender o que de fato é essa coisa de dispersão, né? Por que todo mundo fala em dispersão animal? A dispersão, ela é o distanciamento dos indivíduos entre si. Ou seja, aquele distanciamento mesmo. Por que o indivíduo ele sai quando ele nasce? Para onde que ele vai? Para como que eles vão se dispersar? Para onde que eles vão? Então, de fato, isso é o conceito de dispersão. Já já a gente vai entender um pouquinho qual que é a diferença entre dispersão e migração. Por enquanto, vamos focar na dispersão. Esquece que existe migração por enquanto. Então, tem aqui alguns exemplos do que é dispersão. O movimento de sementes de larvas aquáticas. Então, muitas sementes elas acabam por se dispersar, né? As plantas, uma vez que uma planta está localizada ali no solo, outra planta não vai conseguir ocupar aquele mesmo espaço que aquela planta ela ocupa. Então, pelo menos de alguma forma, ela tem que sair um pouco de perto ali da planta mãe. E a mesma coisa ocorre com larvas de muitas espécies, né? Por exemplo, larvas de muitos crustáceos, quando eles nascem, eles são levados aí pela correnteza, ou se for uma larva marinha, ela é levada por uma corrente marinha ou por uma massa d'água. Então, assim, é uma coisa que as espécies elas precisam fazer, elas precisam se dispersar, né? Por exemplo, um outro exemplo também, ratos se deslocando de uma área de campo para outra. Então, muitas vezes uma área de forrageio
forrageio ali, ela acaba se esgotando e daí alguns indivíduos eles precisam ir para outras áreas, até porque isso pode evitar o adensamento populacional. A mesma coisa com ilhas, né? Acontece a mesma coisa em ilhas, por exemplo, uma ave que forrageou ali em uma determinada ilha, está acabando o alimento ali ou está tendo muita competição, se desloca para outra ilha, ou seja, ela vai se dispersando. Os indivíduos eles vão se espalhando, eles vão se separando, né, entre si. Então tem aqui alguns exemplos. As duas primeiras, né, as formas de cima aí, são larvas de organismos aquáticos, né? A primeira aí é uma larva plúteus de um equinodermata, a segunda é uma megalopa de um caranguejo, né? Então tem uma larva de um provavelmente aí ou de uma estrela do mar ou de ouriço do mar, e do lado aí, do lado direito, é uma larva de um caranguejo. Aí abaixo a gente consegue ver também um propágulo, né, que na verdade é o coco. O coco, se vocês não sabem, ele funciona também como um propágulo, né? Ele cai na água ali, a água vai levando aquele coco para longe até começar a nascer um novo pé de coco ali, e daí ele se dispersou, ou seja, ele saiu de perto de onde ele nasceu. E a mesma coisa com sementes, esse galho aí do lado é uma planta muito interessante, porque ela tem esse fruto seco que cresce em volta de uma semente, né? Que eles acabam chamando de semente alada, né? E elas, quando elas caem, aí, não sei se vocês já brincaram disso, né? Você joga essa semente para cima, elas caem girando assim, parecendo uma hélice. Por quê? Quando isso daí se desprende da árvore, ela desce rodando bem devagar, o vento leva para longe, é assim que essa semente ela se dispersa para longe da árvore mãe também. E existem tipos de dispersão, né? Existe a dispersão passiva e a dispersão ativa. A dispersão passiva é aquela em que o indivíduo ele não tem o controle do lugar para onde ele vai. Geralmente ele é levado, né? Que é chamado de puramente passiva, que é o que acontece com as larvas de crustáceo ali. E uma característica da dispersão passiva é que não existe uma certeza do lugar para onde ele vai parar. Por quê? Ele está sendo levado, ele não controla onde ele vai parar. Porém, até certo ponto, existe um certo controle de onde eles vão finalizar a dispersão. Por exemplo, uma larva, quando ela começa a ser levada aí por uma correnteza, ela está na forma de larva, ela está sendo levada. Porém, a hora que ela faz a metamorfose, ela para de ser levada para a correnteza e ela passa a ser um indivíduo bentônico, passa a ser um camarãozinho ali bentônico e que vai forragear ali perto das rochas ou da areia, que seja. Então, eles têm um certo controle de quando eles vão fazer essa passagem da fase planctônica para a fase bentônica. E quando eles fazem essa passagem, eles cessam a sua dispersão. Então, ela é passiva, porém, alguns indivíduos, não todos, eles têm certo controle de quando eles vão dar uma pausa na dispersão e quando eles continuam o seu processo de dispersão. A dispersão puramente passiva, que é aquela em que o indivíduo ele não controla mesmo, é controlado aí por algum fator ambiental, nós podemos colocar aí dois exemplos. Um deles é a nemocoria, que é a dispersão realizada pelo vento, né? Então o vento vai levar, como por exemplo, algumas plantas aí, né? Quem nunca soprou o dente de leão? Então é uma planta que vai ser dispersada pelo vento. É o vento que dispersa, onde o vento deixar, ela vai parar e ali vai começar. Se cair num solo bom ali para essa semente, ela vai começar a se desenvolver. Então, quando é dispersada pelo vento, é chamada de anemocoria. Um outro tipo diferente é a hidrocoria, igual a gente viu lá no propágulo do coco. O que é a hidrocoria? É o tipo de dispersão que ela ocorre quando é levado pela água. O nome já diz hidrocoria. Hidro vem de água, então é o tipo de dispersão que está relacionada com a água. Porém, pode acontecer também dessa dispersão ela ocasionar por um agente mutualista, né? Foi até engraçado que agora há pouco, antes de começar a aula, eu acabei, não foi proposital, tá, gente? Mas eu acabei furando a mão num carrapicho que grudou na minha calça. Vou até ver se ele caiu aqui no chão. Ó, tá aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Aí, né? Um carrapicho, né? É um fruto seco também de uma planta. O que que acontece? Isso aqui gruda em mamíferos, né? No caso eu, e daí o mamífero vai se deslocar, vai se dispersar. Então você tem um agente mutualista ativo, ou seja, eu estou ativo, eu sei para onde eu vou ficar, eu controlo a minha dispersão. Porém, eu estou acabando levando um ser mutualista aqui, no caso uma semente de uma planta que veio comigo. Mas a gente pode citar, né, alguns exemplos. Não era o tipo de carrapicho que estava comigo, esse aí é o picão, né? Embora alguns chamam de carrapicho também, esse aí é o picão. O que estava em mim era o carrapicho mesmo, que ele parece
um ouricinho, né? E a gente tem também alguns casos onde animais são dispersados por agente mutualista. Olha esse besouro aí da foto, né? Ele tá cheio de ácaros aí. Isso aí é um besouro necrófago, tá, gente? E ao contrário do que vocês podem estar pensando, esses ácaros que estão aí grudados aí, parecem pequenos carrapatos aí, eles não estão se alimentando dos fluidos dos besouros. O que que acontece? Esses ácaros, eles também são necrófagos, eles também comem carniça. Daí, os organismos que se alimentam de carniça, se alimentam de uma carcaça, muitas vezes é difícil eles saberem onde encontrar outra carcaça. Imagina, um ácaro desse tamanho, a hora que acabar aquela carcaça ali, onde que eles vão conseguir alimento de novo? Como que eles vão chegar até uma outra carcaça que pode levar aí muitos e muitos dias e a distância para um animal tão pequeno como esse é muito grande. Qual que é a resolução que eles acharam? Pegar carona em um animal que voa, em um animal maior que consegue se deslocar muito mais rápido. Além disso, os besouros eles têm antenas, eles conseguem localizar uma nova carcaça ali muito mais facilmente. Então, o que que acontece? Esses ácaros eles estão lá se alimentando da carcaça. Aí chega o besouro lá, se alimenta também. A hora que os ácaros veem que chegou um besouro, o que que acontece? Os ácaros eles sobem, né, no besouro aí, ficam todos aderidos aí. A hora que o besouro termina aquela carcaça, ele vai voando ali procurando outra. A hora que ele chega em outra carcaça, os ácaros descem e começam a se alimentar de uma outra carcaça. Olha que coisa interessante, gente. A biologia é maravilhosa. Eu fico abestalhado quando eu vejo esse tipo de coisa, né? Realmente muito lindo. São coisas como essa que me fazem gostar de biologia. Mas chega de papo, né? Vamos continuar a nossa aula aqui. Existe agora também, vamos falar sobre a dispersão ativa. A dispersão ativa, sim, é aquela que ocorre quando o indivíduo ele tem o controle do lugar para onde ele vai. Então, não tem alguma coisa que leva ele para outro lugar. A gente chama isso, então, de dispersão ativa. Então, a gente tem os movimentos de parada e descoberta, né? Então, essa dispersão seria aqui, as larvas, como eu disse no slide anterior, ela é um mix entre o ativo e o passivo, porque as larvas, elas são levadas pela correnteza, são levadas pelas marés, são levadas pelas massas d'água, porém elas controlam quando elas vão parar ou não a dispersão. Então, ela é passiva até certo ponto, porém ela é ativa quando eles terminam. Eles falam assim, não, chega de me dispersar, aqui tá bom para mim, é aqui que eu quero parar. Então, é aquela, quando a gente tá no busão lá, você puxa a cordinha pro motorista parar, é a mesma coisa que acontece aqui, né? Se o motorista ele tá indo, independente pro lugar para onde você vai, você tá indo acompanhando o motorista aí. Quando você quer parar, puxa a cordinha, parou. Mesma coisa aqui, as larvas sofrem metamorfose, elas param a dispersão. Aí você pode pensar assim, ah, Cabelo, mas não é normal a larva sofrer metamorfose, né? Não é ela que controla. Para algumas larvas não, mas para muitas larvas elas controlam sim, tá? Inclusive essa do caranguejinho aí, a da direita, ela controla tanto que ela testa o substrato, se não tá bom ali aquele substrato, ela não sofre a metamorfose, ela volta para o plâncton e continua se dispersando, sendo levada. Parou em outro lugar, ah, agora aqui tá bom, né? Tá um substrato bom, tem bastante alimento, vou fazer a minha metamorfose. Então, elas têm essa escolha entre aspas aí, de sofrer ou não a metamorfose, de retardar ou adiantar a sua metamorfose. Então, até certo ponto ela é passiva, né? Porém aqui ela já passa a ser por um estado ativo. Outro exemplo aí é a descoberta e exploração, que é, na verdade, quando o indivíduo ele sai em busca de alimento, ele sai procurando toca, ele sai procurando fêmea, então é uma dispersão ativa também por busca, descoberta e exploração. Acontece com muitas espécies também, tá? E existe aqui no caso, né, o caso das libélulas. Elas saem voando em busca de alimento, elas vão onde os alimentos estão, elas vão à procura de outras lagoas, né? São espécies que têm uma dispersão ativa aí também. E temos a dispersão clonal, né? Olha aqui que interessante essas anêmonas fazendo fissão binária aí, fissão até mais do que binária, né? Porque não dá nem para contar quantas anêmonas elas estão se dividindo aqui. Então a dispersão clonal ocorre com organismos que soltam propágulos, propágulos não, né? Que soltam brotos, organismos que fazem fissão. Então isso vocês vão encontrar em bactérias, protozoários, muitos organismos unicelulares, mas também em poríferos, quinidários, tudo que faz brotar
brotamento aí, a gente pode considerar como um tipo de dispersão clonal, porque os clones eles vão se dispersando ali todos um ao redor do outro. Então a gente pode chamar também como um tipo de dispersão ativa. Esse caso aqui, eu tenho certeza que vocês já conhecem, né? Uma suculenta aí, não sei o nome de planta, né? Mas é uma suculenta muito conhecida aí da maioria das pessoas, onde elas vão soltando esses brotinhos aí. Então o que acontece? Em um determinado momento, esses brotinhos, eles soltam da mãe, né? Ela libera todos esses brotinhos, aí o menor toque, o menor chacoalhar, ela libera já um monte de brotinhos como esse. Então acaba sendo um exemplo também de dispersão ativa, né? Porque a planta acaba fazendo essa liberação dos propágulos aí, das plântulas de forma ativa. Uma planta interessante, eu não me recordo o nome agora, mas essas plantas que soltam, que tem vagens, né? Essas vagens dessas árvores grandes, a vagem ela dá aquela estourada assim e joga a semente para tudo quanto é lado. Ocorre também dispersão ativa em plantas, tá, gente? Embora as plantas elas não se locomovam, tem mecanismos de dispersão ativa também que ocorre nesse caso, né? O fruto ele simplesmente estoura ali e joga a semente o mais longe que conseguir. Um negócio muito interessante da gente observar também. Tá, mas qual a vantagem de se dispersar? Para os organismos fazerem isso, para a seleção natural ter selecionado esse tipo de acontecimento, tem que ter alguma vantagem para as espécies. E existe não só uma, existem várias vantagens. Primeiro, a dispersão ela evita o adensamento populacional. O que é o adensamento populacional? Lembra da aula passada quando a gente falou sobre competição, a aula retrasada, né? A competição ela pode desfavorecer os indivíduos menos aptos aí, menos competitivos. Então, quando você se dispersa, você evita competição com outros indivíduos da mesma espécie, ou seja, o adensamento populacional, né, que pode gerar a competição intraespecífica. Além disso, a dispersão ela diminui a chance de endogamia. Endogamia é quando o indivíduo ele cruza, né, ele copula com um indivíduo geneticamente próximo, ou seja, evita o cruzamento parental entre parentes, entre os indivíduos aí da mesma família. Então, é muito importante que os organismos eles se dispersem também, tá? Para aumentar a variabilidade genética aí, é interessante que os organismos eles copulem com indivíduos da mesma espécie, porém geneticamente o mais distante possível para aumentar a variabilidade genética. Porém, em alguns casos podem acontecer dos indivíduos eles não se dispersarem, tá? Alguns indivíduos, eles simplesmente não se dispersam, eles ficam lá, eles ficam todos agregados. E existem certas forças que favorecem, né, esse comportamento que é chamado de filopatria, ou seja, são forças seletivas a favor da não dispersão, dos organismos que não se dispersam. E qual a vantagem disso, Cabelo? Se você falou aí que é importante para os organismos se dispersarem e tal, qual que é a vantagem? A vantagem fica, por exemplo, em organismos que eles cooperam, né, nas atividades. Por exemplo, muitos insetos sociais, tá? Eles cooperam entre si. A força conjunta ali do grupo, a união entre os indivíduos de muitas espécies, faz com que o sucesso evolutivo da espécie seja muito maior do que se esses organismos eles se dispersarem. Então, olha só, né? As abelhas são exemplos. Abelhas, formigas, muitos insetos sociais, eles cooperam, eles trabalham em grupo e isso aumenta o fitness, ou seja, aumenta o sucesso, tanto individual como o sucesso da espécie. Uma abelha sozinha, com certeza, teria muito menos chances de sobreviver do que se ela tivesse aí formando aí uma sociedade muito grande como essa. Além disso, existe também os efeitos sociais. A gente pensa que essa coisa de sociabilização é uma coisa exclusiva da espécie humana, mas não é. Muitos organismos aí, eles têm que ser aceitos em um grupo social, como por exemplo acontece com os lobos, né? Eles precisam ser aceitos, está até escrito aqui no slide, ó, evitam barreiras sociais quando você tem filopatria. Isso significa que um indivíduo, como por exemplo um lobo, leões também fazem isso, um indivíduo sozinho, ele tem a desvantagem ali dele precisar se alimentar, de conseguir as presas dele sozinho. Porém, se ele permanecer ali no grupo dele, entre os irmãos, entre os pais dele, o que vai acontecer? Ele automaticamente já está aceito,
naquele grupo, automaticamente ele já está aceito naquele bando, nessa alcateia. Então ele se beneficia de todas as vantagens de uma caçada em grupo, de um comportamento em grupo. Ele está protegido por todos os membros do bando, né? E o que não aconteceria se ele de repente escolhesse se dispersar. Vamos supor que um indivíduo dessa alcateia ele escolhe se dispersar e ele vai procurar outra alcateia. Vai ser muito difícil ele ser aceito. Normalmente os animais que vivem em bando, eles formam grupos, né? Eles formam laços, tanto que lobos são exemplos aí. A simbologia coloca o lobo como um dos animais símbolos da família, né? Símbolos da união, porque eles têm essa coisa muito forte aí, um comportamento. Lobos são animais interessantes, não é porque lobo é o meu animal do poder que eu puxo sardinha, não, né? Mas realmente, o comportamento dos lobos é uma coisa fora de série mesmo, é coisa que pode ser, inclusive, assunto para um outro vídeo aqui desse canal. E agora vamos falar sobre migração. A gente entendeu então que a dispersão é aquele comportamento em que um indivíduo ele se espalha, né? Ele se torna distância, ele se distancia de outros indivíduos da mesma espécie. Agora, a migração, ela está relacionada com movimentos direcionais, tá? Um movimento que ele tem um foco, ele tem um destino, porém ele é feito em massa. É uma migração, é um movimento em massa, não é aquela coisa cada um por si. É uma coisa onde todos estão indo para o mesmo lugar, muitos indivíduos ali da mesma espécie. E geralmente ela ocorre por estímulos ambientais que pode desencadear uma reação fisiológica ou algum mecanismo populacional, né? Algum estímulo populacional, por exemplo, o alimento está acabando. É hora de migrar, é hora de botar o pé na estrada e todo mundo vai junto aí procurar um local para se alimentar, para se reproduzir, todo mundo vai junto. E ela envolve um grande número de indivíduos também, e uma migração, ela é caracterizada por um movimento de partida, né? Você tem a partida ali, ó, a hora que todo mundo vai, você tem a etapa de movimentação, que é enquanto você tá, os indivíduos estão se deslocando, e a etapa de chegada. Então tem começo, meio e fim. Uma migração, ela tem isso, ela é muito característica, é fácil da gente distinguir uma migração de uma dispersão. Então, ó, exemplo aí, a borboleta monarca talvez seja o maior exemplo de todos os insetos migratórios, né? A monarca é uma borboleta aí que ela vive no norte do continente americano, né? Norte-americana. Ela migra até o México, ou seja, ela migra até a América Central e depois outras gerações aí voltam. Então, elas fazem grandes migrações mesmo. Para um inseto, que é um indivíduo pequeno, é uma migração aí que dura aí várias gerações e que para esse nível de espécie, né, indivíduos muito pequenos, é uma coisa bem interessante, uma coisa bem considerável aí para os ecólogos que trabalham com isso. Então, é uma coisa simplesmente extraordinária o que elas fazem. Além disso, nuvens de gafanhotos também são comuns, devastam plantações aí porque os indivíduos eles se deslocam em massa também em busca de alimento. E agora a gente vai falar sobre alguns padrões de migração, porque assim como na dispersão tem vários tipos de dispersão, nós temos alguns tipos de migração também, e um deles é o padrão de migração que ele é chamado de diário, ou um padrão de movimento de maré, ou um padrão que é sazonal, que é aquele de vai e vem, ele vai e vem. As migrações de marés, elas ocorrem aí várias vezes ao longo do dia, porque quem não fez ainda, aguarde, porque eu vou lançar o meu curso de Biologia Marinha e aí vocês vão entender por que tem o movimento das marés aí, tá? Então fiquem ligados que essa aula ela vai acontecer aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? Então aguardem. Me seguem lá no Instagram, que logo vocês vão ter acesso ao meu curso de Biologia Marinha. Vocês vão poder fazer um curso de Biologia Marinha aí com nível de graduação, um nível que qualquer curso presencial não traria o mesmo tanto de conteúdo que eu vou trazer para vocês. Então fiquem ligados lá no meu Instagram pro dia que eu vou fazer o lançamento aí do meu curso. O Instagram cabelo_Thiago, tá? E então, as migrações entre marés, elas ocorrem 4 vezes por dia, porque você tem 4 marés por dia. Uma cheia, uma baixa, uma cheia, uma baixa. Então, são 4 marés ao longo do dia. Então, são organismos aí que realizam migrações em massa
de acordo com o movimento das marés. Então, caranguejos, né, caranguejos que vivem na região entre marés, os animais costeiros também, eles fazem esse tipo de migração, né? Por exemplo, algumas espécies de ermitões que vivem próximos aí à região entre marés também, algumas tatuíras, são indivíduos aí que estão relacionados aí com as regiões costeiras. Então, tem vários organismos aí que podem fazer isso. Tem, por exemplo, migrações que elas ocorrem diárias, ou seja, migrações que ocorrem aí uma vez por dia. Então, muitas algas, né, elas afundam, elas vão para a superfície. O próprio zooplâncton que se alimenta dessas algas, porque se a água ela tem esse movimento diurno, então eles vão de encontro aí com o movimento do fitoplâncton, do qual eles vão se alimentar. Então eles sobem para a superfície e depois no final do dia aí eles vão descendo para a superfície, né? Então essas migrações chamadas migrações dioturnas, são migrações que elas ocorrem uma vez por dia. E tem migrações sazonais também, que são migrações que elas ocorrem por estações do ano. Então são os indivíduos ali que no inverno eles migram para um lugar mais quente, né? E quando acaba o inverno eles voltam para o lugar de onde eles vieram porque as temperaturas voltaram a ser mais amenas. Então existem várias escalas de padrões de migração. Então o exemplo da Maria Farinha, que é um organismo que faz migração de acordo com as marés, né? Um organismo que está relacionado aí ou com a restinga ou um pouco com a região intertidal, depende da idade e do sexo do indivíduo também. E aqui o exemplo da água-viva, que faz migrações diárias, né? Essa água-viva aí é uma água-viva que vive em um lago, né? Um lago formado ali ao longo do tempo geológico, né? Então, é o famoso lago das águas-vivas, elas fazem migrações diárias de um lado para o outro do lago, né? Acompanhando aí a direção do sol. Exemplo aí de migrações sazonais, então, andorinhas, né? Já ouviram aquela música? As andorinhas voltaram. Tenho certeza que depois dessa vocês vão falar para eu largar a carreira de biólogo e ser cantor. Fala sério, né? Enfim, voltando para a biologia, brincadeira. Acho que como cantor sou um grande biólogo mesmo. Aqui, então, as andorinhas, elas fazem migrações sazonais. Elas migram de acordo com a estação do ano. Então, tem época que você tem andorinha, tem época que você não tem andorinha, porque elas migraram e depois elas voltam, né? As andorinhas sempre voltam. Essa música é linda, né? É um clássico aí do sertanejo raiz. E você tem aí as migrações de longa distância. Daí, né, isso já é mais comum para espécies que fazem migração sazonal. Geralmente as migrações sazonais elas são de longa distância mesmo. E eu não estou falando, por exemplo, de eu ir de uma cidade vizinha para outra, não. Aqui eu já estou falando de espécies que atravessam continentes aí, que atravessam países inteiros para fazer sua migração. Elas atravessam regiões biogeográficas inteiras. Então são longas distâncias mesmo. Então geralmente são sazonais. Então muitas aves elas fazem migrações de longas distâncias. Andorinhas, muitas aves migratórias mesmo, os patos, várias aves aí. A maioria das aves elas acabam tendo algum tipo de migração. Então é muito comum. Muitos peixes, né, por exemplo, o salmão, um peixe que vai do ambiente marinho, vai lá para o sobe água doce. Elefantes também, eles fazem migrações em busca de alimento, então são grandes migradores também. Então, geralmente são espécies de grande porte ou que têm grande capacidade locomotora, ou seja, indivíduos que voam, tá? Nunca você vai ver um artrópode que caminha fazendo uma migração muito grande. Não, você vai ver alguma coisa que voa ou algum animal grande que tem capacidade de locomoção muito eficiente aí. Então, baleias, né, são organismos grandes aí que realizam grandes migrações também. A jubarte, né, inclusive, tem épocas em que elas aparecem aqui em muitas regiões do Brasil para amamentar os seus filhotes, embora isso pareça uma coisa assim, né? Elas são animais que se alimentam de plâncton, porém maior parte do plâncton, do crio que essa baleia come, vai estar em regiões mais temperadas, em águas mais frias, com grandes densidades aí de zooplâncton que essa baleia vai conseguir comer, ou peixe, né? Então são animais aí que vão se alimentar de grandes quantidades de alimento. Porém, elas vêm para regiões mais tropicais aí, mesmo que para o tipo de alimento dela não tenha tanto alimento, né? A proteção e o clima que isso daí fornece para essas espécies acaba sendo uma vantagem reprodutiva. Então, muitas baleias fazem essa migração reprodutiva que acabam passando um pouquinho mais de fome, mas vale a pena, né, para garantir o sucesso da prole. E existem migrações que são chamadas de migrações de somente uma via. É aquela migração que ela ocorre
mas não tem a volta, né? Só tem a ida, ou então a ida ela ocorre pela geração seguinte. Então, por exemplo, né, essas borboletas são borboletas lá da Grã-Bretanha, onde uma geração ela nasce lá na Grã-Bretanha, né, naquela região mais ao norte da Europa. Porém, lá você tem invernos mais rigorosos. Então, essa borboleta ela migra mais para o sul até chegar mais ou menos na região ali do Mediterrâneo. Lá no Mediterrâneo, ela se reproduz e morre, né? Então, ou seja, ela migrou, se reproduziu e morreu. Quem vai voltar? Quem volta é a geração seguinte. Então, quando a geração seguinte nasce, ela começa a voltar para o norte, e aí quando ela chega no norte, o clima ele já voltou a ser mais quente, ele já voltou a ser mais ameno. Então, isso é uma vantagem? É uma vantagem, porque a partir do momento que ela migrou, né, cada geração eles ficam intercalando entre locais. Então, ocorre duas gerações ao longo do ano. Uma geração se alimentou lá na Grã-Bretanha e outra geração se alimentou lá na região mais ao sul do Mediterrâneo. Então, isso é uma vantagem porque esses indivíduos, eles se dispersaram, se alimentaram, quer dizer, migraram, se alimentaram em outro local, e quando eles voltaram, né, quando a geração seguinte voltou, já deu tempo dos alimentos que eles utilizavam, já deu tempo deles se reporem e tudo isso acaba voltando ao normal. Então, isso maximiza a quantidade e a utilização dos recursos alimentares. Beleza, gente? Eu espero que tenha dado para vocês entenderem aí. Não esqueça de acessar o link que eu deixei aí na descrição. Vou deixar o link para a aula passada também. Então, a hora que vocês já vai aparecer aí os quadradinhos aí na tela, onde vocês vão poder acessar o link para a aula passada. Acessem o link na descrição do vídeo aí para vocês terem acesso ao curso, para conseguir um emprego, né? Eu sei que tá difícil para todo mundo, mas beleza, se você não quiser fazer o curso, não faz o curso. Afinal de contas, outras pessoas vai estar fazendo. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que vai estar gostando se você não tiver aí se aprimorando o seu currículo, porque isso vai diminuir a concorrência aí para eles. A escolha é de vocês. Beleza? Um abraço para todo mundo e bons estudos.